Eu vou fazer a transição para vocês entre o método indutivo que nós aprendemos, né, observação do particular, né, de exemplos particulares, de variações de relações de causa e efeito particulares, que depois se generaliza, certo? Testa-se remédio em um grupo de pessoas com uma determinada característica, testa-se em outro, tem que ver se, por exemplo, o peso da pessoa não interfere em como essa substância vai reagir naquele corpo, tem que ver se o corpo da mulher reage da mesma forma que o corpo do homem, tem que ver se o corpo do asiático, que tem uma alimentação mais à base de peixes, não vai produzir alguma substância que possa provocar dentro daquela condição de experiência um efeito diferente daquele que é o pretendido pela manipulação científica, pela indução científica. E aí, então, chega-se a verdades que são verdades ou chega-se a teses que são teses universais. Então, o movimento é do particular para o universal. Tenho que fazer agora um processo de transição com vocês. Vou colocar um vídeo que eu creio que seja importante para a gente ter uma reflexão e aí a gente vai fazer uma ponte entre o método indutivo e o método dedutivo, certo? Eu vou chamar aqui a Maju para nos ajudar, então. Vamos lá. Vamos para Paraíba, porque o governo começou a fazer os testes rápidos da Covid-19 nas pessoas que apresentaram sintomas da doença. O repórter Ítalo de Lucena tem os detalhes para a gente. Ítalo, boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde a você, muito boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no JH. O governo do estado da Paraíba comprou 310 mil testes, preparou um esquema para cobrir todo o estado. Inicialmente, 36 cidades vão receber esses testes e aí os municípios que ficam perto vão poder também ser atendidos nessas cidades que vão funcionar como sedes aí em cada região. O público-alvo nesse momento são os idosos. Para a gente ter uma ideia, somente hoje 476 idosos devem ser testados em asilos aqui de João Pessoa e da região metropolitana. Além desses idosos, também os funcionários desses lares de longa permanência passarão pelos testes. E aí, quando a gente fala nesse trabalho que acontece aqui, a gente lembra que além desse grupo, qualquer outra pessoa vai poder ser testada. Mas para isso, essa pessoa tem que ter apresentado algum sintoma da Covid-19 do dia. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Houve uma observação mundial sobre o fenômeno, né? Como ele ocorreu na Ásia, como ele ocorreu na Europa, como ele está ocorrendo na América do Norte, como que ele está ocorrendo na América Central, na América do Sul, na África, e observou-se uma certa regularidade entre relação de causa e efeito. Observou-se que há grupos de risco. Os grupos de risco são constituídos por pessoas que têm problemas cardíacos, pulmonares, ou que têm uma idade mais elevada, porque às vezes combina essas circunstâncias e essas situações. Então, o que nós observamos? O governo da Paraíba teve uma ação pautada no princípio científico da precaução. Havendo esses dados, esses indícios, havendo essas evidências científicas objetivas, empíricas, o que o governo fez? Como nos Estados Unidos está morrendo muitos idosos em lares, né? Porque as pessoas que estão lá acabam levando essa doença para dentro dos asilos, o que eles vão fazer? Sendo essa a população de maior risco, antes que o problema se coloque, eles estão com a precaução de ir lá e fazer os testes para identificar qualquer contaminação o mais rápido possível para proteger a vida daquelas pessoas. Aqui também me cabe fazer um adendo, porque eu disse que havia duas possibilidades da gente resolver o problema da Covid. Eu vou depois discutir com vocês aquilo que vocês pensaram, mas nós temos uma outra possibilidade também. O sistema parar e esperar chegar uma vacina. Torcer para a inteligência humana, não adianta ficar rezando nessa hora, Deus já nos deu a inteligência. Torcer para que a inteligência humana compreenda esse vírus e consiga manipular, promover uma arte, né? O artífice, aquele que cria determinadas circunstâncias para interferir nas relações de causa e efeito. Por isso que a ciência, no passado, todos os conjuntos de conhecimento eram chamados, né, de artes. Então, cada um tinha a sua arte, cada área tinha a sua arte. Então, arte porque é o artefato, é artificial, não é algo dado naturalmente. Naturalmente o vírus vem, nos contamina, nós criamos anticorpos ou não e a doença vai se desenvolvendo. Nós desenvolvemos estratégias, métodos de conseguir
enfraquecer o vírus e depois colocar ele dentro do organismo humano, ou outros procedimentos que foram criados pelas ciências para poder se antever às possíveis perdas de vidas que nós teríamos se nós não tivéssemos esse conhecimento científico, certo? Então, esse é o objetivo da ciência. Pois bem, como foi feita a transição aqui para o método indutivo, do método indutivo para o método dedutivo, vamos lá para o método dedutivo, certo? O método dedutivo, a dedução é o raciocínio que nos permite tirar de uma ou várias conclusões, proposições, aliás, uma conclusão que delas decorre logicamente. Em outras palavras, operação lógica que consiste em concluir a partir de uma ou várias proposições admitidas como verdadeiras, uma ou várias proposições que se seguem necessariamente. O que significaria isso, seguir necessariamente? Bom, o médico lá de São Paulo, que comanda o combate à Covid, pegou essa doença. E houve uma polêmica, porque os partidários da cloroquina, queriam acharam que tinham descoberto a resolução do problema. Como eu disse, normalmente é cientista que supera cientista. É pessoa que estuda o que o outro já estudou e vai além, não aquele que sai de um grau de ignorância e dá um salto para a genialidade. Isso daí é muito mais crença do que ciência, porque nós não conhecemos fenômenos que mostram que uma pessoa ignorante, uma pessoa que sequer conhece sobre o conceito de nazismo, acha que tem a capacidade de dizer que nazismo é de esquerda, por exemplo, daqui a pouco essa pessoa é tão genial a ponto dela contradizer toda a comunidade internacional de cientistas, de médicos, de pessoas que estão pesquisando, e daqui a pouco ela descobre que esta substância serve para resolver um grande problema da humanidade e vai lá e ganha daí o Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel da Paz, vai ganhar tudo. Não é assim. As evidências que nós temos é que pesquisador supera pesquisador. Cientista constrói teses mais consistentes que outros cientistas. Mas aqueles que torceram lá pela cloroquina queriam que o médico lá de São Paulo, porque pegou essa doença e usou aparentemente, parece, né, pelas evidências que nós temos, ele usou essa substância, que ele simplesmente viesse a público dizer que ele usou essa substância para produzir um frenesi e obrigar a médico ter que sofrer o que professor sofre em escola. Porque caso os médicos não saibam e a comunidade não saiba, nós sofremos com isso. Muitas pessoas vão lá nos ensinar a dar aula. Pessoa que sequer às vezes tem uma formação mínima, sabe como tem que dar aula para o filho dela, sabe tudo sobre a matéria, sabe tudo que tem que ser dado do conteúdo. Eles queriam fazer a mesma coisa dentro do consultório médico. Por quê? O paciente ia chegar lá e ele mesmo está se receitando cloroquina. O que o médico fez, doutor Duali? Soy el fuego que... O que ele fez? Foi ético. Ele não sabe se as relações de causa e efeito são relacionadas uma à outra. Ele usou várias drogas para tentar se curar. Vários procedimentos, várias terapias foram tentadas com ele. Entre elas, parece que é a manipulação de cloroquina. Mas ele não tem certeza que foi a cloroquina que o salvou. Ele não tem ainda uma amostragem, ele ainda não tem uma evidência grande que mostre que aquilo funciona com todas as pessoas. Com base nessa pressão política, porque a ciência também não é neutra, conduziu-se uma experiência em Manaus. E em Manaus nós tivemos o quê? 11 pessoas mortas. 11 pessoas mortas pela crença. Uma coisa é você manipular essa substância para uma pessoa que não tem mais qualquer outra alternativa. Porque normalmente são pessoas cardiopatas, são pessoas que têm já problemas pulmonares, problemas respiratórios, e que estão numa idade mais avançada. Se você usa uma substância que, de acordo com os especialistas, ataque, pode promover uma arritmia cardíaca, você pode fazer o mesmo que... você pode promover um efeito colateral que você não queria.
Outra possibilidade, por exemplo, o nosso ministro da Tecnologia, Marcos Pontes, foi lá e propôs que se utilizasse um vermífugo chamado Anitta. Parece novela mexicana mesmo, né? Um vermífugo chamado Anitta. Por quê? Porque então, em tese, ele teria descoberto a cura porque esta substância mata 94% das vezes o vírus in vitro. Ora, parece muito óbvio, né? Mata in vitro, então vai matar quando tiver no nosso organismo. Veja como é uma falácia. Veja como é um pensamento ingênuo e absurdo por parte de uma pessoa que deveria ter um enorme conhecimento por ser um astronauta, mas como cai em falácias, às vezes até por ingenuidade, por falha na inteligência, como diz o nosso professor, que eu já passei o livro para vocês e vocês já estão lendo, que é o livro Aprendendo Lógica, do professor Dr. Cleverson Leite Bastos e do Vicente Keller. Ele diz que nós caímos em falácias por falha na inteligência. Então, levando na melhor das possibilidades, o nosso astronauta, que está um pouco com a cabeça no mundo da Lua, esse astronauta se deixou levar por uma falha na inteligência. Ora, in vitro. In vitro, muitas substâncias funcionam, e depois dentro do organismo humano não funcionam. Olha um exemplo básico. In vitro, se eu jogar gasolina no vírus, eu mato o vírus. Então quer dizer que eu tenho que tomar gasolina? Porque nos Estados Unidos eles estão fazendo o quê? Tomando detergente para lavar o estômago. Porque o Trump falou. Então é essa disputa entre mito, filosofia e ciência que é um falso dilema, porque não tem... A fé você guarda para a tua crença, para o momento que... para ter as tuas verdades. Mas na hora que você precisa se curar, cuidar da tua saúde, eu creio que você não deve abandonar a medicina e todo o conhecimento que o ser humano produziu em cima desta ciência. Não significa que você não precisa rezar pelo impossível ou rezar pelo que você queira. Interessa que na hora de agir para tentar curar ou resolver um problema, em sociedade é importante nós nos mantermos pautados pela ciência. E aí vem a ciência política, que deve se apropriar, como Aristóteles fala, de todas as outras ciências, mas ela é superior a elas. Por quê? Porque é ela que decide se vai testar ou não cloroquina. É uma decisão política. A decisão foi tomada, só em Manaus 11 pessoas morreram, e agora, aparecendo lá como na época do nazismo, caça-se os cientistas porque eles não chegaram à prova que o Todo-Poderoso queria que chegasse. Então, veja os dilemas políticos, veja como a ciência também não é neutra, veja como não é simples, não é qualquer matuto que vai conseguir interferir em processos tão complexos quanto os processos científicos, certo? Dedução aqui, então, precisa observar se existem uma ou várias proposições que se seguem necessariamente. Eu preciso fazer a experiência e verificar se existe uma relação lógica de causa e efeito entre a aplicação dessa substância cloroquina e a eficácia que é a cura da doença. Porque pode ser também, para vocês verem quanto é falacioso esse tipo de argumento, pode ser também que alguém, sei lá, quebrou a perna e durante o processo de recuperação da sua quebra da perna, ele também fumou cigarro. E daqui a pouco ele está achando que porque ele fumou cigarro, ele curou a perna. Isso é uma falácia, um erro lógico. Percebem a inconsistência? É a mesma coisa que só porque uma pessoa utilizou cloroquina e sobreviveu, achar que então é esta substância, e não precisa ser uma pessoa, pode ser dezenas, pode ser centenas, pode ser até milhares. Você precisa verificar realmente todas as condições e se acercar, porque a ciência está lidando com vidas, nesse caso, bem claramente. A ciência não pode se dar o direito de falhar em questões como essa, onde envolve um número gigantesco de pessoas. Aqui entra a questão também da ética. Então, a visão que nós temos que sempre manter ciência é de que nós temos que encontrar, para fazer ciência, nós temos que encontrar as relações de causa e efeito das proposições que se seguem necessariamente, ou seja, uma está realmente interligada às outras. O exemplo básico desse, que os colegas vão trazer lá para nós, quando estiverem falando de alguma falácia, que eu não vou entregar agora, é o exemplo daquele pessoal dos homens primitivos que no passado, quando viam um eclipse, eles dançavam. E o eclipse passava. Ou faziam sacrifícios humanos. E o eclipse passava. Eles pensavam que aquelas relações tinham uma relação necessária. Ou seja,
Existia uma relação lógica de causa e efeito, quando a gente sabe que não existia. Mas talvez alguém naquela época dissesse, mas toda vez que a gente dança, o eclipse passa. E, no entanto, isso não é lógico. Isso é mito, isso é crença. Senhores, seguindo aqui, então, para que possamos, né, dar andamento, vamos lá. Seria mais ou menos o seguinte, você aprendeu lá com a sua mãe, em algum momento, que os homens são mortais. Porque você foi em um velório de alguém que você gostasse, ou amigo, familiar, etc. Acontece na nossa vida. Você foi lá. E a mãe e o pai, para preparar você para essas coisas que são pesadas da vida, diz, olha, todos nós um dia vamos morrer. Você era criança e você assumiu isso como premissa. O que é premissa? É verdade. A verdade da qual eu parto. Eu parto dessa premissa, a premissa de que todos os homens são mortais. Dá para discutir essa premissa? Dá também. Depois vem o Popper que nós vamos discutir, mas eu vou deixar o Popper para depois. No primeiro momento você parte desta premissa, de que todos os seres humanos são mortais. Beleza. Essa é uma premissa. A segunda premissa, a tua mãe falou assim, nossa, o seu Sócrates, o seu Pedro ali do lado, ele é tão humano. Ele é tão humano, então aqui eu coloquei homens, mas poderia ser humano, né? O seu Sócrates é tão humano, o seu Pedro é tão humano, a Dona Maria é tão humana. Você ouviu isso quando você era criança. E a tua mãe tinha falado, todos os seres humanos morrem. Qual a tua conclusão lógica? Veja a tua conclusão lógica. Se Sócrates é humano, é homem, e se todos os homens são mortais, você matematicamente raciocinou e chegou a uma dedução, você deduziu então que Sócrates é mortal. Esse é o pensamento dedutivo. Verdades universais no movimento para uma verdade particular. Olhe como elas são interrelacionadas. O exemplo que eu dei para vocês da Paraíba, o governo da Paraíba pegou uma premissa universal, frágil ainda, mas universal. O que ele pensou? Grupo de risco. As pessoas mais velhas. Morrendo muita gente onde? Está morrendo muita gente nos asilos. Pegou essas premissas universais e falou, então primeiro eu vou testar os velhinhos para proteger a vida dessas pessoas. Nesse caso está muito claro que ainda que não seja tão firme, forte, consistente, porque nós estamos ainda começando o estudo sobre esse vírus, o governo da Paraíba agiu com um princípio científico chamado princípio da precaução. Precaução. Então esse é o método dedutivo. Num primeiro momento, pegou-se os dados no particular e generalizou-se. Então, num primeiro momento, fez um processo de indução. Método indutivo. Depois, a partir dessas verdades universais, o que se tem? Foi determinado quarentena. Com base em quê? Com base na experiência do vírus da gripe espanhola, do século passado, há 100 anos. Com base nas experiências do Ebola, do SARS, das outras infecções por vírus. Percebeu-se o risco que era matematicamente e se induziu. Olhe, pode acontecer o mesmo. A partir dessa indução, você tem ações que são do campo, daí de verdades universais, nas quais nós tomamos algumas verdades particulares. No caso, nós pegamos essa verdade universal do que poderia acontecer com as infecções, com o vírus, e trouxemos para a nossa realidade. Era necessário fazer uma quarentena. Ainda é necessário. Estamos correndo um risco muito grande dessa PG se deslocar. Pelo que eu estou vendo por aí, isso é muito perigoso. Por quê? Um pega, passa para 10, 10 para 100, 100 para... E aí vai. 100 para 1000, 1000 para 10 mil, 10 mil para 100 mil, 100 mil, milhão. Daqui a pouco a curva só para quando todo mundo se infectar. Veja, um exemplo disso, observe as ações e a cultura do povo argentino, nossos irmãos. Importante agora chamar a atenção. Veja o que foi feito. Os dois tinham quase o mesmo número de contaminados no início. Teve um momento em que a Argentina tinha 2 infectados e o Brasil tinha 2 pessoas com morte por Covid-19 e o Brasil com 1. Tudo bem, o tamanho do Brasil não é o mesmo, tal, pode até se colocar dentro de uma proporção matemática para fazer uma análise mais científica. Mas verifique o número de mortos hoje na Argentina.
181 até onde eu tinha visto, enquanto no Brasil já estava batendo em 3, 4 mil. Oficial. E alguém ia dizer assim, mas não, estão mentindo sobre os números, hoje em dia a época, a geração, a vida de vocês é a manipulação das palavras, a manipulação da verdade. Claro, os números não estão incorretos. Os Estados Unidos estão fazendo a recontagem, a Europa está fazendo a recontagem, a China está fazendo a recontagem. Os números não estão corretos. Eles são subestimados. Por exemplo, Manaus está com 3, tem dias que tem 3, tem dias que tem 5 vezes mais mortes do que o normal. Contando que a criminalidade, segundo o que dizem por aí, caiu, o número de assassinatos caiu. Então, olha o tanto de pessoas que estão morrendo a mais por uma gripezinha. Senhores, método dedutivo. E aí chegamos então ao método hipotético dedutivo. Eu vou voltar para vocês daqui a pouquinho, porque essa já é a terceira sequência de aulas.